Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes do Sala TUSP. Este é o nosso podcast do Teatro da Universidade de São Paulo, uma sala onde a gente conta histórias das teatralidades brasileiras. Em modo virtual, nunca é muito fácil, a gente fica enfrentando congestionamentos de conexões, mas pelo menos nós podemos nos conectar com lugares mais distantes. Hoje a gente está conectado com São Paulo, mas antes de tudo, eu quero falar oi para Bauru, onde está o Chico Pérez. Olá, Maria, olá, ouvintes. Estamos na presença de uma pessoa incrível, a Churupita Neide Veneziano. Olá, Neide. Olá, Maria, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Eu descobri hoje o que era Churupita. Eu achei engraçado. É por causa do nome da revista? Eu fui ver do Walter Pinto, aí é de Churupito, aí eu falei, nossa, mas o que é isso? Eu falei, é uma pessoa muito capaz de fazer o que ela faz. E você é a pessoa mais capaz de falar sobre teatro de revista no país, então, assim, a gente é uma super honra estar com você aqui. Achei o projeto maravilhoso. Eu nem cumprimentei o Chico Pérez ainda. Oi, Chico Pérez, tudo bom? Neide, sou seu fã há séculos. Nossa, muito obrigada. Eu vou começar achando que eu me chamo Churupita agora. Eu vou te apresentar como a gente sempre faz, com todos os detalhes de formação. A Neide Veneziano, ela é graduada em Letras pela Universidade Católica de Santos, ela é santista, Neide, e fez mestrado pela Universidade de São Paulo e doutorado em Artes pela Universidade de São Paulo também. O pós-doutorado da Neide realizou na Itália sobre outro assunto interessantíssimo, que é a figura do Dario Fo. Defendeu livre docência na USP em 2002. Publicou 5 livros sobre teatro de revista, não é pouca coisa, e é autora do único livro em língua portuguesa sobre o Dario Fo. A Neide teve vários trabalhos publicados, entre eles As Grandes Vedetes do Brasil, De Pernas para o Ar, Teatro de Revista em São Paulo, A Cena de Dario Fo, Exercício de Imaginação, e é premiada com o prêmio de direção por um espetáculo maravilhoso chamado Mistério Bufo, do Dario Fo, com o Domingos Montanher, nosso querido e saudosíssimo Domingos Montanher. Ela também recebeu o prêmio CAPES de tese pela orientação da tese de doutorado Dercy Gonçalves, O Corpo Torto do Teatro Brasileiro, da Virgínia Namur, também é maravilhoso. E também já recebeu a PCA de Dramaturgia, ou seja, super premiada. Eu e Chico tivemos a oportunidade, por essa entrevista, fomos atrás de assistir Mamãe, Eu Quero Ser Vedete, a gente assistiu ontem, e estamos encantados, que é um documentário sobre as vedetes que a Neide realizou e que eu super recomendo. Bom, é isso, Neide? É isso mesmo. Muito trabalho, mas estamos aí. É uma contribuição inigualável, assim. Realmente, e nós tínhamos vontade de conversar contigo já há um tempo, porque ao falar sobre teatro brasileiro, inevitavelmente, o de revista é tema recorrente, então é uma dívida que nós estamos cumprindo, fazendo uma revista do ano com Neide Veneziano. Explica para a gente então, qual é a origem do teatro de revista. Então, assim, olha, apesar das pessoas todas falarem, as pessoas no Brasil falarem a revista é brasileira, porque a revista instalou o nosso jeito de falar, a revista instalou os nossos personagens típicos, né? Mas não, a revista nasceu na França. E a revista nasceu na França como decorrência da comédia dell'arte, porque a comédia dell'arte estava no século XV e XVI lá na Itália, no século XVII ela foi para a França, e aí ela foi para a França, sim, algumas companhias e algumas famílias foram para a França, e depois se desentenderam com a monarquia, se desentenderam com o rei, foram expulsas, e na França havia o teatro de feira. O teatro de feira
assim, acontecia em alguns momentos, né? Não era sempre, ele não estava permanentemente montado. Era um teatro que, na feira da Páscoa, havia a feira de Natal, então havia a feira em determinados momentos do ano. E era uma feira que vendia as coisas, mas que também tinha vários tablados com gente apresentando. Então, tinha teatro de boneco aqui, tinha teatro de, sei lá, de variedades lá do outro lado, tinha um vaudeville no meio. Então, essas companhias de rua, que eram francesas, adotaram os comités de l'arte, e os comités de l'arte, junto com as companhias francesas, inventaram uma coisa que era passar em revista o teatro francês, porque eles estavam fazendo uma sátira do teatro francês. Na verdade, o primeiro texto escrito mesmo, para teatro de revista na França, foi escrito por um comediante de l'arte que estava na corte, que saiu da corte expulso e fez o texto, a Revista dos Teatros. A Revista dos Teatros tinha um apresentador, que a gente chama de compère, esse apresentador era o Momo. Então, você já vê que aí já tem um pedaço do carnaval entrando, porque o rei Momo nosso é o rei do carnaval, né? E esse rei Momo, no teatro de revista, na primeira manifestação de revista que teve na França, ele era o apresentador, ele era o compère, ele era aquele que fazia a ligação dos quadros. E eles passaram em revista o teatro da França, que foi muito engraçado, o teatro daquele ano. Então, é importante que a gente saiba que revista ou teatro de revista é passar em revista, é uma revisão, sempre. Né? Depois ela perde essa característica, não deveria ter perdido, mas ela acaba perdendo muito mais para frente. Mas durante umas 4 décadas no Brasil, o teatro de revista fazia revisão do ano, depois revisão do mês, depois revisão da semana, mas sempre se apropriava da atualidade e sempre tinha o lado crítico e o lado cômico. Então, era uma crítica divertida sobre os acontecimentos daquele lugar. E ela vai chegar no Brasil via Portugal, não via França. Então, o modelo francês vai para Portugal e o modelo de Portugal chega no Brasil, evidentemente. Curiosamente, a opereta aportou aqui antes do teatro de revista. A opereta francesa, que chegou aqui em 1865, essa primeira se chamava Orfeu no Inferno, Orfeu aux Enfers. Então, ela já era uma paródia da ópera. Então, a opereta começa como paródia da ópera. E ela é divertida, ela tem diálogos falados também, e ela tem alguns elementos que lembram a revista, principalmente essa opereta do Offenbach, que é o Orfeu no Inferno. Só que a opereta tem uma história inteira, ela tem começo, meio e fim, e é uma história. A revista não. A revista é um teatro fragmentado, é um teatro. Então, é assim, a opereta francesa aparece pouco tempo antes da opereta chegar aqui. Ela foi para... assim, o Offenbach criou um teatro que chamava Teatro des Bouffes Parisiens, e ele fez uma paródia da ópera Orfeu no Inferno. E, na verdade, a opereta dele também se chamava Orfeu aux Enfers. E era muito engraçada, porque já começava que o Orfeu e a Eurídice queriam se separar, e eles queriam arranjar amantes. Então, ela tem uma historinha do começo ao fim, e vão cantando, mas eles falam também, mas tem paródia, tem crítica política, a opereta é satírica. A grande invenção do Offenbach e a grande invenção da opereta foi o cancan, que foi nesta opereta que apareceu o famoso cancan, aquele que todo mundo conhece, e enlouqueceu as pessoas. Muito rapidamente, essa opereta chegou no Brasil. Então, quando foi em 1865, a gente já tem essa opereta aqui, e a gente ainda não tinha um teatro de revista funcionando.
e ela foi para um lugar onde só se apresentavam pecinhas, era um teatro, café-concerto, peças pequenas francesas, e aí virou a febre brasileira. Então, o teatro de revista já estava pegando fogo em Portugal nesse momento. Claro que assim, começou na França e no século XVIII, era 1700 e alguma coisa, né? Porque eu tenho que sempre lembrar que a comédia dell'arte chegou na França no século XVII. No século XVIII, ela está nas feiras. E nas feiras foi criado o teatro de revista. Não tem nada a ver o teatro de revista com a opereta. A opereta foi para o banlieue, foi para as periferias de Paris e não para as feiras. E o teatro de revista nasceu nas feiras. Ambos vieram para o Brasil, só que a opereta chegou primeiro, a opereta estava mais na moda. E aí, depois, a opereta chega em Portugal. Quando chega em Portugal, ela vem quase que simultaneamente para o Brasil, mas em Portugal ela pegou muito mais rápido, ela ficou muito mais na moda, e aqui ela demorou. A nossa revista, o nosso teatro de revista, ele só foi mesmo se instalar com o Arthur Azevedo, porque antes o público não entendia e não acreditava que aquilo pudesse dar certo. Mas havia uma falta de compreensão mesmo, porque a estrutura da revista é sempre a mesma. A estrutura é um edifício onde você pode enfiar coisas. Então, a gente tinha uma certa dificuldade de que as pessoas gostassem, porque o gosto das pessoas era pela história. E a opereta francesa tinha uma história e tinha músicas boas, e tinha as bailarinas maravilhosas dançando cancan. E a revista era muito mais política. Então, ela demorou para pegar. Ela foi pegar, entrou na moda a partir de 1877, quando o Arthur Azevedo, junto com França Júnior, vão fazer a primeira revista, que é o Rio de Janeiro, em 1877. Depois disso, o Arthur Azevedo seguiu, arranjou outros parceiros e acabou instalando definitivamente a revista no Brasil. Aí, a Maria tinha me perguntado antes sobre teatro popular, né? Então, uma das características do teatro de revista pelo fato de ser popular, é que a opereta tem uma história contínua, tem começo, meio e fim, e acaba em casamento, em festa, tem aquela estrutura digamos, do teatro de costumes, da peça de costumes, né? E a revista não, a revista é toda fragmentada. Você pode ver o segundo quadro sem assistir o primeiro, você pode ver o terceiro sem assistir o segundo e o primeiro, e você sempre vai entender porque aquele quadro que está sendo apresentado não é difícil, não dá trabalho ao cérebro. Então, ela é um teatro meio de variedades. A diferença é que a revista passa em revista os acontecimentos e que a revista tem um fio condutor. Mas ela, no fio condutor, não é de mocinha apaixonada para se casar no final. Na revista nunca tem casamento no final. É diferente a estrutura da revista. A minha pergunta é em relação eu acho que a gente tem uma sensibilidade um pouco seccionada, por exemplo, entre imaginar o que seria uma revista do Arthur Azevedo e o que seria uma vedete do Walter Pinto, por exemplo. Eu queria entender o que foi esse desenvolvimento muito nacional da revista brasileira. Essa história é um pouquinho longa, mas eu adoro contar. O teatro de revista teve várias fases. Então, quando o teatro de revista chega no Brasil, e é a revista de ano, e é o formato que o Arthur Azevedo conta, e é o formato que ele usa, é uma revista fragmentada, obviamente, que tem, por natureza,
olhar para o ano que passou e ela se passava no final do ano. E aí, no final do ano, tinha aquela coisa brega, que o último quadro tinha o ano novo recebendo a chave do ano velho, que era muito brega, né? E tinha várias convenções, então tinha alegorias que entravam, então eu sou a primavera, eu sou o inverno, eu sou o outono, eu sou o teatro, o outro era o jornal da cidade, enfim, tinha várias alegorias. Quando eu falo alegoria, eu estou falando coisas que são personificadas e são apresentadas através dos atores. Isso é uma convenção que vem da Idade Média, que é teatro popular também, e no teatro de revista tinha muito. Esse teatro de revista do Arthur Azevedo, que é um teatro de ano, uma revista de ano, ele tem a ação revisteira, eu não posso falar ação dramática, porque não é uma ação dramática, é uma ação revisteira. Essa ação revisteira é movida por um movimento mesmo, por uma coisa de procura, de busca, de correria. Então, tem o primeiro quadro, no primeiro quadro, alguém se perde do outro. Tem um prólogo lá, que eles vão no Olimpo, eles vão falar com Netuno, eles vão falar com algum deus, algum semideus, alguma entidade não humana, e aí depois eles formam uma dupla, que chama dupla de compère, e eles, um se perde do outro, quando eles chegam na Terra, porque eles chegam na Terra para fazer a revisão do ano. Então, digamos, o marido se perde da mulher, o amigo se perde do outro amigo, e, enfim, alguém se perde do outro, né? Na cidade grande. E aí tem sempre uma busca, eu estou sempre procurando. E enquanto eu estou procurando, os quadros vão acontecendo. Aí vem uma passeata, e me atrapalha, uma passeata está todo mundo cantando. Aí eu continuo indo, eu vou lá no jornal, aí os jornalistas recebem, mas estão todos fazendo greve, cantando. E as coisas vão acontecendo dessa forma. São vários quadros, vários obstáculos para você achar aquela pessoa que você perdeu, e sempre esses obstáculos são números cantados, números dançados, números de fantasia. E essa era, assim, a revista de ano, que dura até a morte do Arthur Azevedo, que foi, se não me engano, em 1911, 1911, é o Teatro Municipal. O Arthur Azevedo morre um ano antes da inauguração do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que ele tinha lutado tanto por esse teatro, ele não chegou a ver o teatro pronto. E aí a revista entra um pouco em decadência, porque perdeu o maior revisteiro que tinha no Brasil, o maior autor, porque os textos dele eram muito bons. Muitas outras pessoas escreveram textos e não eram tão bons. E aconteceu em 1918, porque eu pulei de 1912 para 1918, a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, as coisas ficaram separadas, né? As pessoas, quem vinha de lá ficou aqui e não pôde voltar, e quem queria ir para lá também não podia ir, porque era que nem agora na pandemia, entendeu? A gente fica sem poder ir para lá, só que agora a gente vai através da internet. Tinha uma lei em Portugal que se chamava Lei Lopovaz, que era uma lei que proibia que fizesse paródia dos políticos, não podia fazer paródia, isso que o Marcelo Adnet faz hoje era proibido, tinha uma censura em cima deles, e eles não podiam colocar temas políticos na revista. Então, tinha uma pessoa lá, que era o Sousa Bastos, que era um produtor famoso, casado com uma atriz que se chamava Pepa Ruiz, e eles começaram a inventar uma revista com mulheres muito bonitas, e eles aí não precisavam falar de política, era só mulher bonita, mulher bonita. Ele ele escreveu uma revista, produziu, que era uma revista que se chamava Tintim por Tintim. Essa revista foi famosa, ela ficou anos e anos, ela chegou no Brasil e ficou, acho que quase até o final do século XX, ainda tinha gente fazendo Tintim por Tintim aqui. E foi uma revista que dispensou totalmente a crítica política e se concentrava em mulheres. Então, o Tintim por Tintim era um desfile de mulheres lindas. E aí tinha o quadro da ciclista que andava de bicicleta, tinha o quadro da telefonista, tinha o quadro
vários quadros de várias profissões diferentes, né? E quando ele chegou no Brasil, ele viu aquelas mulatas da Bahia, eu vou falar mulata porque naquele tempo falava mulata, agora não pode, mas eu posso falar porque eu tenho que usar a linguagem daquela época. E aí ele achou muito sensual, e aí ele fez um quadro com a Ana Manarese, que era uma vedete grega, e ele fez um quadro que se chamava Quem Quer Comer Meu Mungunzá. Só que, na época, as pessoas não viajavam para a Bahia, as pessoas não sabiam o que era mungunzá. Então, virou um duplo sentido. Quem quer comer meu mungunzá? Ela ia na plateia, ficava oferecendo mungunzá, e todo mundo achava que era outra coisa, ria, se divertia. Então, esse foi um dos primeiros quadros de vedete, e a primeira vedete blackface que teve, que era uma negra chamada... Uma negra não, era uma grega, fazendo uma baiana negra chamada Ana Manarese. Então, tudo errado, né? Não é para fazer isso, mas era totalmente incorreto politicamente. Mas a sensualidade começa a se desenvolver bem rapidamente a partir dessa revista do Souza Bastos e a partir da companhia dele, que tinha muitas mulheres bonitas, acho que a maioria eram portuguesas, também não sei. E então é isso, vocês me perguntaram das vedetes, né? Talvez a gente pense assim, que o nascimento da vedete é francês. Vedete é uma palavra que vem um pouco da Itália e vem um pouco da França, né? Na Itália era a vedetta, era aquela pessoa que está bem em cima, no alto, que pode olhar de cima. E daí os franceses, muito criativos, falaram meter en vedette, quer dizer, você está como vedete, você está no alto, você está no topo. Então, a vedete era a figura principal a partir de um determinado momento, com todo o glamour. Então, ela virou sinônimo de glamour, sinônimo de sensualidade, e aí a gente passa por uma outra história que a gente pode falar bastante também sobre as vedetes, mas eu queria que vocês... A gente não chegou a falar só do teatro popular, né? Eu estou pulando assunto, mas se está tudo bem, porque não dá para esgotar, teatro de revista é muita coisa. A gente sabe que é impossível percorrer o teatro de revista num podcast de 1 hora, enfim. A gente está aqui um pouco ouvindo e se deliciando com as informações que a Neide tem, a gente vai nos links, todos os livros que ela já publicou sobre o assunto, mas vamos tentar conversar um pouco assim, sobre detalhes que nos chamam a atenção, isso é uma conversa. Assim. A gente estava conversando um pouco sobre sem querer reduzir a questão do teatro da revista ao papel da vedete, mas eu acho que esse é um ponto que nos toca, de imaginar essas mulheres como mogido aí exatamente num momento de encobrimento da questão política, quer dizer, a sexualização, a contestação dos costumes, sobrepujando a questão política. Eu queria saber como que você, Neide, entende o papel dessas mulheres. Se era o que era possível para uma mulher naquela época, como que é? A revista teve várias fases. E a fase que a vedete brilhou mais, que a vedete era o centro da cena e que ela que chamava atenção e o cartaz estava na porta com o nome da vedete, a vedete era a grande estrela, a grande diva do teatro de revista, porque era assim, um poder absurdo. Essa fase é a dos anos 40 para frente, que são as produções do Walter Pinto. O Walter Pinto é que cria uma coisa que eu chamo, ele não chamava assim, do sistema vedete. Ele tem olheiros lá no Rio de Janeiro e vai convocando pessoas, mulheres bonitas, para trabalhar com ele. E aí ele tem um método de formação para elas. Elas fazem aula de dança todo dia, elas fazem aula de canto todo dia, elas têm que descer a escada sem olhar para o chão, não pode olhar, e eram escadas de 40 degraus que iam lá no segundo andar ou no terceiro andar dos camarins e desciam por lá. Elas tinham que comer em pratos de sobremesa para não engordar, porque elas tinham que manter um corpo firme, elas não podiam ir à praia. E aí você fala assim,
Todas elas, quando você entrevista, elas falam, eu era linda, e parece que o ser bonita é que era o ser vedete. Mas, na verdade, a vedete tinha uma outra coisa, que ela tinha que ser muito rápida, porque o número principal da vedete era o número da plateia, quando ela desce para a plateia. Então, a convenção era assim, havia as vedetinhas atrás, e as vedetinhas estavam com a mesma roupa da vedete, só que era uma roupa mais simplesinha. Se a vedete vinha deslumbrante, toda de dourado, as vedetinhas vinham com uma sainha douradinha que lembrava, mas era vedetinha, né? E eu conheci, inclusive, muitas senhoras hoje que falam, eu era a vedetinha da Virginia Lane. A Virginia Lane na frente, maravilhosa, e as vedetinhas atrás. Elas se apresentavam na passarela, que era uma coisa que tinha sido criada nos anos 20, quando o Luiz Peixoto foi para a França e trouxe a ideia. Então, tinha o fosso da orquestra e tinha o palco atrás do fosso da orquestra. Aí, contornando o fosso da orquestra, havia uma passarela que avançava para a plateia, né? Por que isso? Porque daí a vedete sozinha fazia a passarela e os velhos, tudo na primeira fila, ficavam olhando e chamava a fila do gargarejo, porque eles ficavam olhando para cima o tempo todo, né? Então, era comum o cara querer comprar um ingresso mais caro na fila do gargarejo para olhar as pernas da vedete. E por que essa obsessão com os velhos, especificamente? Porque era o velhinho na porta do Colombo, o velhinho me deu um anel de brilhante. Era sempre o velho, era por causa da piada, assim, o velho não vai ficar só babando em mim, não vai. Por que isso? Primeiro principalmente porque os velhos tiveram tempo de ganhar dinheiro, né? Porque elas eram todas patrocinadas. Então, se elas pegassem um rapaz lindo, elas podiam até ter o rapaz lindo, mas o rapaz lindo não ia dar dinheiro para elas. Elas não eram prostitutas, mas elas eram patrocinadas. E era muito claro isso, né? Não eram prostitutas, mas não eram santas. Estou falando, elas não eram de dançar nos inferninhos e ir com qualquer um e fazer um programa por noite. Não era isso. Mas era aquela tradição de que você está no palco, você é cortejada e você acaba arranjando um amante. Elas foram muito badaladas. Tem uma que foi amante do Juscelino, ou a outra foi amante do Getúlio, que é a Virginia Lane, que conta isso para todo mundo. Ela contava isso para todo mundo, né? E tem algumas vedetes que dizem que era mentira, mas elas ganhavam apartamentos. A gente tem relatos de presentes assim, né? Isso era uma tradição que vinha desde o tempo da opereta, porque a Hebe, que foi a primeira vedete francesa que veio para cá com a opereta, ela deixou Machado de Assis louco. Machado de Assis chamou de Diabinho Louco, Diabinho Loiro, perdão. E quando o Diabinho Loiro, que era a Aimée, foi embora, as mulheres todas casadas foram para o porto do Rio de Janeiro soltar fogos, porque aí os maridos iam sossegar, porque elas ficavam sozinhas e os maridos iam para balada, que não era balada naquela época, era para o café-concerto, que naquele momento não tinha revista ainda. Ver a Aimée, porque a Aimée era uma coisa... A gente vê a foto, a gente acha a Aimée feia, mas ela era de uma sensualidade incrível. Então, essa explosão de sensualidade, essa mensagem que passa de alegria, de que a vida vale a pena ser vivida, sem ser o baixo cômico, é uma das chaves da revista. Eu agora estou acostumando a explicar que quando a gente fala baixo cômico, a gente está falando de textos e de atitudes que estão abaixo, estão falando de coisas abaixo do diafragma. Então, eu estou com fome, eu estou com dor de barriga, eu quero fazer cocô, o baixo cômico está sempre pegando do diafragma para baixo. Estou falando o teatro, que é do baixo cômico, né, da bufonaria mais grosseira. A revista não é isso. A revista fala do baixo cômico de uma forma que é o duplo sentido. Então, as pessoas mais finas acham que não tem nada demais, porque elas não falam um palavrão.
Elas não falam um palavrão, mas elas têm alusão, né? E aí todo mundo entende. Não é um texto que dá dificuldade para você ter que ler a bula para ir para casa e pensar, porque não é para dar trabalho ao cérebro. Mas você acha lindo e acha inteligente. Daí eu emendo daí uma pergunta, e não sei, talvez você tenha uma noção por estudar o teatro de revista já há algum tempo, bastante tempo, saiba me dizer, você sentiu ou sente ainda que há um preconceito intelectual em relação às categorias de teatro ligeiro, vamos dizer assim, e certas coisas a respeito do teatro de revista que poderiam ser vistas de outro jeito acabam caindo nesse lugar comum do humor fácil? Exatamente, ela sempre teve muito, sempre sofreu muito preconceito dos críticos, preconceito dos historiadores. Quando você me apresentou, você falou que eu estudei Dario Fo. Eu fui para a Itália porque para mim interessava o Dario Fo, porque ele começou em teatro de revista, ele escreveu 4 revistas, e na própria história do Dario Fo estava que no começo ele fazia revistas baratas, porque isso fazia um humor barato, um humor que custava pouco. E esse era o preconceito, mas o pior é que o Arthur Azevedo, por exemplo, ele fazia tanto sucesso e ganhava tanto dinheiro que ela pegou no Brasil e pegou em outros lugares também, na Argentina, em Portugal. Era o teatro musical do momento. Era fragmentado, não tinha história, mas era o teatro musical do momento. E ela estava sempre permeada pela sensualidade, mas não era uma sensualidade do bufão, do baixo cômico, não era uma sensualidade que você ia dar um tapa, um pontapé na bunda e o cara ia responder sei lá, com um pum, entendeu? Não era esse baixo cômico, era um baixo, era assim, tudo disfarçado, então tinha cara de inteligente, mas os intelectuais não aceitavam. Era um teatro ligeiro, que aliás é o nome que se dava, né? Teatro gênero alegre também era um outro jeito de se falar, que na época o gênero alegre não era o teatro gay, mas era um gênero que não dava trabalho ao cérebro e tinha música e tinha sensualidade, né? E durante o tempo do Walter Pinto, essa sensualidade tomou a primeira fila, e também perdeu de novo a crítica política, embora as vedetes fossem muito espertas para descer na plateia, e se tivesse um político, elas ficavam ali fazendo gracinha com ele, até ele perder o rebolado, principalmente se ele fosse um cara não bem visto. Na minha família veio da Espanha, e os meus avós falavam muito de uma vedete que tinha lá, que é a Sara Montiel, que era uma vedete como tradicional, mas que depois de algum tempo ela caiu para o teatro político e ela foi muito perseguida na ditadura do Franco. Ela faleceu há pouco tempo atrás. Ela tinha uma importância muito grande na Espanha. E aqui no Brasil a gente teve algumas vedetes que caíram para este campo um pouco mais da crítica social, ao invés da beleza. Olha, todas elas não, as mais inteligentes, como a Virginia Alane, a Mara Rúbia e a Carmen Verônica. A Carmen Verônica era muito cínica, ela fazia muita, mas elas não pegavam pesado, como a Sarita Montiel, elas não pegavam pesado. E também o Brasil gostava. Acontece que quando vem a Revolução em 64, é quando a revista acaba. Então, a gente não teve essa perseguição às vedetes. A gente teve, assim, algumas que foram parar na delegacia por causa da roupa, porque eles ficavam fazendo confusão. Fazendo confusão, não. E havia uma inversão de valores. Quando eles achavam que você estava com um decote muito grande, eles mandavam pôr um bolero, que elas explicam, né? Um bolero era uma blusinha por cima. Palavrão elas não falavam mesmo, porque era um teatro comercial que dava muito dinheiro, então não interessava falar palavrão. Então, a crítica era suave,
era uma crítica indireta, era um discurso indireto, não era um discurso direto. Eu acho que no tempo do Franco a situação foi mais difícil e ela pegava mais pesado. Eu imagino, principalmente porque ela foi perseguida. Eu não sei de nenhuma história que vedete tenha sido perseguida. Eu sei de história de vedetes que acabaram na delegacia e que eles proibiram de usar tal decote, depois proibiram o nu. A Marília Pêra foi parar na delegacia, mas aí eles já estavam fazendo Chico Buarque, já era uma outra época, ela não estava de vedete. Então, eu acho que não chegamos a isso aqui no Brasil. Mas a vedete teve uma evolução, né? Porque quando a gente fala de revista, a gente logo pensa em vedete. Eu acho que a evolução que teve foi que aí a Rogéria, a Heloína Drag pegaram o glamour para elas no momento em que o teatro de revista estava caindo, estava perdendo a popularidade, estava perdendo o público, porque a gente, nos anos 60, a partir de 64, assim, a gente queria coisas que fossem mais objetivas com relação à vida. Então, a música popular brasileira, o teatro de resistência, era tudo uma outra coisa. Então, eu falo assim que no momento em que elas usavam calça jeans, fumavam, tocavam violão e faziam músicas de protesto, a mulher foi ficando brega, aquele glamour. E aí as travestis e as drag, não tinha drag ainda, mas tinha, né? Elas pegaram o glamour para elas e fizeram o show Legels. E depois do show Legels vieram os Cicroquetes, que foram absolutamente fantásticos. E agora a gente tem as drag. E o que eu quero dizer é que essa celebração da sexualidade, essa vontade de ser livre, porque eu acho que elas simbolizam a liberdade. Essa liberdade, hoje ela está na rua, não tem mais sentido você falar que vai montar uma revista e passar uma mulher de biquíni para o cara querer dizer, olha como ela é gostosa, porque as vedetes eram gostosas, né? Agora não tem isso, que não teria graça nenhuma, mas a gente podia montar uma revista sem isso, com outro tipo de humor. As drags estão com tudo, elas são as vedetes, porque vocês já viram como é que elas se montam? É maravilhoso, maravilhoso sim, né? Eu acho legal. Foi legal, porque a gente fez esse caminho, acabou que virou melhor a minha pergunta agora. O que eu queria perguntar é sobre exatamente o gênero da revista ter caído tanto no encanto brasileiro e ter se tornado, além das suas origens absolutamente populares, como a professora falou, da origem na comédia dell'arte, das feiras e assim por diante. Mas caiu no gosto brasileiro e se tornou algo popular nacional. E aí, curiosamente, desde que começamos os podcasts, a gente tem se debruçado sobre o período de 50 e 60, desse teatro exatamente politizado, na busca por um teatro nacional e popular, obviamente com um viés político. Mas experiências, por exemplo, como a Revolução na América do Sul e a Mais-Valia Vai Acabar, seu Edgar, por exemplo, dentro do CPC, são estruturas dramatúrgicas que recorrem ao modelo da revista para trabalhar o popular e nesse encontro com o povo, né, como era o desejo no momento político. Então, eu realmente acho curioso que a estrutura revista não seja hoje ainda uma estrutura absolutamente relevante do ponto de vista político. Como que você entende isso, Neide? Então, é porque essa revista que foi caindo de moda aos poucos e foi sendo substituída, ela foi colocada em segundo plano para entrar o teatro de resistência. O teatro de resistência, quando você me fala, há poucos exemplos que usaram a estrutura da revista, por exemplo, a revista do Enfio, mas são poucos exemplos, ela não cresceu, não foi uma febre, não foi um movimento expressivo, porque a revista antes era um movimento expressivo, teve muito mais público do que o teatro musical hoje. O
movimento expressivo até antes da pandemia era o teatro musical aqui. Estou falando em número de gente pagante, em número de cadeiras no teatro para 4.000 pessoas, que no tempo da revista tinha. Quando entra o teatro político, a gente estava num ambiente tão perigoso, a gente não sabia onde estava pisando, que o público não era assim tão numeroso, era um público mais de estudantes, mais de intelectuais, mais de gente que estava pensando, e que ia lá, eram verdadeiras obras de arte, porque a gente começou a estudar Brecht, a gente começou a estudar os métodos que estavam chegando, porque tudo era muito novo no Brasil, eram grandes descobertas, né? Então, este teatro pareceu ingênuo naquele momento. Eles aproveitaram pouco essa estrutura, porque esse teatro pareceu ingênuo. Era mais interessante você pegar o Brecht, era mais importante você pegar um autor, sei lá, um autor russo, um autor inglês, tinha mais texto. Depois teve o TBC, com os autores italianos. Eu estou falando que o público estava se informando e se intelectualizando paralelamente àquela parcela política de direita que atrapalhava tudo. Mas para negar essa política de direita, para negar a ditadura, para fazer alguma coisa, precisava pensar. E, na verdade, a estrutura revista não facilitava o pensamento, porque se você interrompe um quadro, você faz um quadro, interrompe, faz outro, interrompe, facilitava quando você estava antes da Primeira Guerra, quando era o cabaré alemão. Então, o cabaré alemão não era revista, mas era fragmentado. Mas ali você tinha grandes gênios de esquerda e muito sensíveis às injustiças sociais, escrevendo textos. E no teatro de revista, ela era partidária, ela tomava partido nas eleições, ela fazia campanha para um determinado... Por exemplo, o Júlio Prestes ganhou muitas revistas, assim como o Getúlio ganhou muitas revistas, mas não era uma revista de contestação, porque era um teatro burguês, era um teatro que precisava de dinheiro do público pagante, porque também não tinha patrocínio. E aí o teatro que era de contestação, que a gente está falando o Teatro de Resistência, eles eram apresentados em lugares muito menores, que é a história do Arena e da Oficina, né? E outros espaços assim, bem menores, bem menos burgueses, com pouco conforto, que a revista, as cadeiras eram puma, era muito chique, né? Então, como agora, na verdade, assim, era popular, mas não era acessível tanto. Se era tinha vários preços. Tinha vários preços, porque tinha os camarotes, depois tinha as torrinhas, tinha vários preços, porque tinha lá em cima também. Os estudantes se sentavam lá em cima, sempre davam um jeito. Era dividido em classes sociais. É horrível dizer isso, mas eu não vou dizer que a revista era contestadora. Ela comentava, ela fazia sátira política, mas era sempre rindo, né? Embora, segundo o Dario Fo, a comédia perfeita é aquela que tem uma tragédia por trás, mas você está rindo, né? E acontecia muito isso na revista. O Grande Otelo, por exemplo, fazia quadros incríveis e você ficava assim... Uma vez ele fazia a morte da porta-estandarte, que era um monólogo, que ele vinha e falava da porta-estandarte que morreu na passarela, né? E as pessoas amavam, mas logo depois acabava e vinha a apoteose, todo mundo cantando, dançando lindo. Então, é contraditório, porque é um pouco de tudo ali, mas não é um teatro de resistência, no teatro brasileiro. É um teatro, eu acho que nesse momento ficou para trás, não foi retomado
ou então ficou em segundo plano, exatamente porque aos jovens e aos professores, aos intelectuais, as pessoas que podiam fazer alguma coisa, interessava a história do Arena e Oficina e o que eles estavam fazendo, e a gente estava lendo Brecht. Eu mesmo não sou do tempo da revista, a minha mãe era do tempo da revista, mas eu sou do tempo do Arena e Oficina. E eu não gostava de teatro de revista. Eu fui aprender depois e entendi como foi importante, como eu gosto de Arthur Azevedo, mas foi bem depois. E, Neide, hoje em dia, como é que você vê a questão dos musicais, assim, que são basicamente importados, né? Ou você acha que o Brasil tem aí uma potência de criar uma diferença no panorama do musical? Eu acompanho muito pouco, estou te perguntando absolutamente de leiga, não sei o quanto que você acompanha. Eu já fui até júri de teatro musical, porque eles acham que eu entendo de teatro musical, mas eu não entendo muito, não. Mas eu acompanho. O teatro musical tem uma coisa que eu não gosto, que é o canto belting, né? Ou seja, o belting é feito para você cantar músicas americanas e para que todo mundo entenda o que está sendo falado, porque no lírico é tão arredondado a voz que você não entende o que eles estão falando. Mesmo que você saiba muito italiano, você não entende. Agora, no teatro musical, todo mundo estuda belting. E aí é uma voz rachada, que já atrapalha um pouco. A diferença é que assim, é quase uma ópera contemporânea, tem uma história. Você vê West Side Story, tem uma história e é sempre uma tragédia, e é uma história do começo, meio e fim. Né? Então você acompanha, então não é uma revista, é completamente diferente. E a revista perdeu território, eu acho que ela perdeu o território dela, porque e a gente tinha o jeito de fazer revista, eles não têm, mas eles estudam nas escolas de dramaturgia, eles estudam como fazer cenas para musicais, entendeu? Como a música ajuda a carregar a ação dramática, porque a música não deixa parar, não é assim, eu paro para cantar e eu vou musicar um texto que não é musicado, não é para cantar. Então, o teatro musical tem ação na música, o teatro musical americano. E a revista, ela tem uma estrutura diferente, ela trabalha até com músicas que já existem. O brasileiro ainda tenta fazer teatro musical, mas ainda não achou a fórmula, porque a gente não tem um curso na universidade e nem tem coisa que ensine a escrever para teatro de revista. Você tem muita gente aprendendo a cantar para fazer teatro musical, você tem muita gente dançando em teatro musical, que são maravilhosos, os atores estão super bem treinados, mas você não tem dramaturgos para escrever temas brasileiros num formato musical. E eu acho que não interessa, porque a gente tem um outro formato que é a revista, e que ninguém está investindo nisso. Eu acho uma pena. Eu acho que poderia, sem o machismo da revista, porque a música brasileira é fantástica. Entendeu? Então, sem o machismo da revista, colocando drags, colocando o que está acontecendo na rua, colocando. Nossa, dava para fazer uma revista maravilhosa. Bom, então estamos no aguardo, né? Aqui, de uma nova revista. Eu acho que tem. Sabe o que acontece também? No outro dia eu participei de uma banca na Bahia e era assim, como é que a gente pode fazer uma revista contemporânea? O assunto era exatamente esse. Mas também precisa muito dinheiro, porque se você não tem, porque o teatro musical americano sempre está bem patrocinado. Então, você consegue grandes figurinos, uma luz fantástica, você consegue pagar muito bem as pessoas, então o elenco é de primeira. Como você vai fazer um teatro de revista, onde é que você vai conseguir? As pessoas não acreditam. A gente precisa fazer uma campanha juntos de que é possível, mas tem que se arriscar, né? Não é fácil. Estou falando por falta de dinheiro e por falta de gente para escrever dentro dos padrões revisteiros e sem cair no machismo, sem cair
na revista brega, digamos, porque ela se encaminhou, né? Ela tomou várias estradas. Teve uma hora que começaram a misturar tudo e pôr tudo no mesmo saco. Você abria o jornal no Rio de Janeiro e falava teatro de revista, e daí tinha show de striptease misturado com show de sexo ao vivo. É verdade, é verdade. E punha na seção revista. Quando eu fui lá com uma revista em 88, a gente ganhou o Mambembe e a gente foi para o Teatro Rival. A gente olhava e tinha revista à tarde, revistas à tarde muito pesadas, eram shows pornográficos, eles chamavam de revista, mas não era revista. Ela se deteriorou um pouco, ela precisava recuperar. Eu acho que os de croquetes recuperaram, porque eles eram geniais, porque você tem que ter atores performáticos, que nem você tem no teatro musical americano. Sim, e grandes cômicos, né, também. Grandes cômicos. Tudo isso custa caro, você vê? Porque agora a revista virou pesquisa, né? É cheio de gente que pesquisa a revista, e se for fazer, vai fazer com pouco dinheiro, porque pesquisa não tem dinheiro. Esse é o dilema, caros ouvintes, o velho dilema do teatro. É. Fazemos um teatro do jeito que a gente quer fazer, ou um teatro que vai dar dinheiro. É Será que verdade. se fizermos do jeito que nós não queremos, vai dar dinheiro, mesmo assim não vai dar? Nunca se casa, né? Quem tem o dinheiro não tem o conhecimento. Quem tem o conhecimento não tem o dinheiro. Nunca se casa. E é engraçado, porque o Arthur Azevedo foi muito criticado porque ele fazia teatro de revista e ele era irmão do Aloysio de Azevedo, ele sabia que o naturalismo estava começando no Brasil e ele chegou a fazer 2 peças naturalistas que eu acho incríveis, porque uma é uma dona de fazenda, quer dizer, ela é casada com o proprietário da fazenda e ela arruma um amante negro, um dos escravos, e claro que ele morre, ele é torturado na frente dela, não me lembro direito, é uma tragédia, mas o Arthur Azevedo, ele tentava entrar nesses temas, mas não dava dinheiro, e ele falava, eu tenho meus filhos para criar e eu gosto do Brasil. Ele tinha uma janela que dava para a Baía da Guanabara e falava, esse é o meu quadro mais bonito. Então ele entrou direto. Agora, a revista ficou brasileira por causa dos nossos tipos, por causa dos nossos assuntos, do nosso jeito de falar, de requebrar, de dançar, de música brasileira. Mas isso, na época da Revolução, ela vai perder tudo isso. Era um ambiente que não dava mais para falar de um teatro que parecia ser supérfluo. Ele podia não ser, mas ele não se aventurou nessa estrada que nem você está falando da Sara Montiel. As pessoas não se aventuraram por aí. Querida, eu acho que nós, infelizmente, por uma questão de tempo, acho que assunto não falta. Chico, você quer comentar algo? Eu queria agradecer muito a Neide pelo trabalho que ela fez e que ela faz no resgate da história da revista. Queria parabenizar pelo filme Mamãe Quero Ser Vedete, que eu assisti ontem, e hilário, eu rolava de rir, mas ao mesmo tempo que o filme é uma comédia, é um filme leve, ele é um filme histórico. Então, se você, ouvinte, assistir ao filme e ouvir esta entrevista, você vai ter um panorama incrível do que foi o teatro de revista e do que pode ser o teatro de revista, né? Nós ainda estamos esperando que o teatro de revista volte, como o rei Dom João, Dom Sebastião volte. O sebastianismo. O revistismo também tem que voltar, porque mais do que nunca é o momento, né, da crítica e da diversão darem as mãos e irem de lado a lado. E essa crítica, falando coisas sérias de um modo cômico, é perfeito, é perfeito. A Comédia dell'arte sobreviveu a vida inteira assim e o Dario Fo também. Então, as revistas do Dario Fo eram muito críticas, dá para fazer, né? É muito, muito bom. E é isso mesmo. Muito obrigada. Quem quiser assistir ao documentário, tem uma página no Facebook que chama Mamãe Quero Ser Vedete. Ali o filme está disponibilizado. E já passou na TV Cultura, já passou no Centro Cultural Brasil
Banco do Brasil, e também agora eu fiz o licenciamento também no PROAC. Então, o filme está por aí, dá para achar. Assistam porque é maravilhoso, Obrigada. vale super a pena. Obrigadíssima, Neide, uma super honra conversar com você. Estamos aqui, sobreviventes das conexões, chegando ao final do podcast. Exatamente. Olha, e parabéns pelo trabalho lindo, porque esse projeto é maravilhoso. Então, eu que estou honrada. E muito obrigada, Maria, muito obrigada. E aí é isso. Muito obrigada, Chico, muito obrigada a todo mundo aí. Então, agora, nós, como na revista O Ano Velho, entregará a chave ao Ano Novo. E a gente fala, oba, porque tem que acabar o ano de 2020. Vai acabar esse 2020, vocês não estão vendo, mas está caindo uma chuva de papéis dourados sobre nós. E eu, Chico e Neide, desceremos da escadaria dançando cancan. Sem olhar. Com um salto desse tamanho. Muito bom. Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.